Olá, minhas princesas, bem-vindas a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Júlia Macedo e aqui a gente conversa um pouco sobre moda. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco a respeito das áreas de atuação de um profissional de moda, porque tem muita gente aqui pensando que moda é só estilistas e modelos, e muito pelo contrário, você vai se surpreender quando perceber que a área de atuação de um profissional de moda é muito, mas muito maior do que isso. Se você quer conhecer as áreas que um profissional de moda pode atuar, você está no lugar certo, porque a gente vai desmistificar esse mistério. Primeiramente, deleta da sua cabeça que quem faz faculdade de moda ou vai ser estilista, ou vai abrir uma marca, ou é modelo. Errado, gente. Claro que você pode ser uma empreendedora, abrir a sua marca, abrir o seu ateliê, e aí já começa que você tem várias portas só nessa entrada. Você pode trabalhar com moda praia, você pode trabalhar com noivas, você pode trabalhar com plus size. Então, se você está pensando em abrir uma marca, você já sabe o que fazer. Tudo bem, Júlia, eu já entendi. Além de criar minha marca, ser estilista, o que mais eu posso ser? O estilista vai ser aquela pessoa que vai desenhar as coleções, aquilo que todo mundo já conhece, já sabe, muito famoso. A gente também vai ter o modelista. É o modelo? Não. Modelista é a pessoa que vai criar os moldes da roupa, já é a parte mais prática mesmo de fazer a criação da roupa. O modelista ele vai precisar do estilista, porque o estilista desenha e o modelista vai precisar do trabalho do estilista para criar a roupa. A gente também vai ter o caçador de tendências. E essa pessoa, ela também vai estar ali no meio do modelista e do estilista. Por quê? Ele que vai caçar as tendências de moda, porque o mundo da moda, gente, está em constante atualização. É muita informação, então esse caçador de tendência, ele tem que estar sempre antenado, pesquisando, estudando, procurando. Ele tem que estar super informado. Ele viaja o mundo procurando as tendências, estudando, analisando. E quando ele volta, ele vai para o estilista, apresenta todas as suas pesquisas, os resultados. O estilista vai criar com base em toda aquela informação. E aí você já sabe para onde vai, para o modelista. Além desses, a gente também vai ter o produtor de moda. É ele quem vai produzir os eventos, os editoriais, os desfiles. Ele fica o responsável por toda essa parte. E a gente fala, por toda essa parte, gente, não é nada delicado, é muito burocrático, existe muita coisa a se pensar. Outra área que a gente vai ter, que você pode trabalhar, caso você faça uma faculdade de moda, é uma que, assim, eu confesso que, assim, eu cogito seriamente. Eu sou estudante de moda e eu ainda estou me descobrindo nesse mundo, nesse universo. Tem coisas que eu já sei que não quero, tem coisas que eu já sei que quero. E assim, o jornalista de moda é uma que me chama a atenção, que me prende, que me atrai. Eu tenho muita vontade de talvez fazer uma pós-graduação, uma especialização voltada para isso, porque me chama a atenção. O jornalista de moda, ele vai trabalhar com revistas, jornais, TV, rádio e produções jornalísticas. Agora, uma dúvida que a gente tem muito a respeito dessa área é: se eu quiser ser uma jornalista de moda, basta eu fazer moda? Eu diria que não. É importante que você faça os dois, tanto jornalismo quanto moda. Eu acredito que vai existir um curso de especialização, mas eu já vi algumas pesquisas que relatam a importância de você fazer tanto jornalismo quanto moda. É uma possibilidade, eu acredito que vai existir pós, eu já vi cursos de especialização, mas eu acredito que para você ter uma base forte, você precisa fazer tanto jornalismo quanto moda. Com certeza você já ouviu falar no personal stylist. Você sabe o que é? O personal stylist, ele ajuda o seu cliente a encontrar, a reconhecer, a identificar o seu estilo. Ele vai trabalhar ali direto com o cliente. E me lembra muito outra área que vai ser o consultor, a consultora de imagem. A consultora de imagem é engraçado porque ela também linka com outra profissão,
que é a psicologia. Para você ser uma consultora de imagem, eu garanto, você não precisa fazer psicologia. Mas ela remete muito porque você tem que saber, você tem que gostar, você tem que querer lidar com pessoas. Por quê? A consultora de imagem, ela vai trabalhar com autoconhecimento. Existe um cliente e ela chega a um ponto da vida dela que ela não se identifica com aquela imagem. Existe uma cliente e chega um ponto da vida dela, aconteceu algo muito radical, que mudou a imagem dela, mudou ela, mudou quem ela é. Todos nós, quando chegamos a um ponto, a gente chega num momento que a gente sabe quem é, que a gente tem aquilo cravado, aquilo definido. Eu sou assim, eu sei do que eu gosto, eu não gosto disso, isso não me representa, isso me representa. Às vezes, quando você passa por algo muito forte na sua vida, você tende a mudar. E é normal. Quando a gente passa na adolescência, a gente tem essa constância de mudança, de gosto, de estilo, justamente porque você ainda está num processo de autoconhecimento, amadurecimento. Mas quando você está na fase adulta, você já tem melhor as suas bases, os seus princípios, você sabe quem você é, você tem uma bagagem emocional, uma bagagem de experiência. Então, o que acontece? O consultor ou a consultora de imagem, ele vai receber lá o cliente e provavelmente esse cliente passou por alguma situação, muitas das vezes passou por um divórcio, a pessoa quer mudar ou ela entrou num trabalho desejado, quer entrar, alguma coisa que ela vai querer mudar aquela imagem, ela vai querer passar algo. Mas acontece que o consultor ou a consultora de imagem, o que ele vai fazer? Ouvir. Ele vai fazer o que me lembra muito um papel de um psicólogo. Ele vai ouvir. Ele vai ter que entender, ele vai ter que prestar atenção, ele vai ter que escutar. Muitas vezes o cliente vai falar tanto, vai chorar, vai desabafar, porque ele está em um processo de mudança, algo aconteceu. Então isso pode ir muito mais fundo do que a gente imagina. Eu falo porque eu ouvi de vozes experientes, de pessoas que entraram nesse mundo, e teve gente que disse, não dá pra mim. É como ser um psicólogo, a pessoa tem que conversa, a pessoa chora, você tem que ter empatia, você tem que sentir a pessoa, você tem que sentir a história dela. E a partir de toda essa conversa que o consultor, a consultora de imagem tem com o cliente, ele vai ter que identificar o estilo, identificar a imagem que a pessoa está precisando passar. E esse é o trabalho de um consultor, de uma consultora de imagem. Eu vou falar a respeito aqui de mais duas profissões, mas a gente também ainda vai ter muitas outras coisas, tá, gente? O próximo é o designer de estamparia. E eu confesso que, assim, eu tenho um xodó por essa área e vocês vão já entender o porquê. Um designer de estamparia é aquela pessoa que vai desenhar, pesquisar, criar a estampa de qualquer roupa. Gente, eu garanto pra vocês, quando vocês verem uma coisa estampada, coxa de cama, produto, roupa, qualquer coisa, aquilo tem um profissional de estamparia. E ele é muito importante. Não é só pegar uma estampa do Pinterest ou... Não. Existe todo um estudo, todo um trabalho, existe toda uma inspiração por trás, um teste, um trabalho, um desenho, uma pintura... Tudo. Ele abraça uma coleção, ele abraça uma história, ele abraça uma pesquisa. Então é algo muito massa. E porque eu disse que eu tenho assim um xodózinho, eu comecei agora, recentemente mesmo, um curso de designer de estamparia. E eu estou fazendo porque é maravilhoso. Eu vou falar algo assim, se você tem vontade, talvez pensa, é algo que precisa... você usa desenhos, você usa criatividade, muita criatividade, pesquisa. Eu, por exemplo, eu tenho zero conhecimento de Photoshop. Então, pra mim, essa parte está sendo muito desafiadora. Porque como eu tenho zero conhecimento, precisa. E eu não tenho, então pra mim tá sendo muito desafiador. Mas faz parte do processo, quando a gente não sabe, a gente tem que aprender. A gente não nasceu lendo e a gente teve que aprender a ler. No começo foi difícil, mas hoje a gente desenrola facinho, né? E o próximo que eu vou falar é um que eu acho muito legal também. É o figurinista. Ele é aquela pessoa que, sabe, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês assistem um filme, vocês estão vendo ali um trabalho. E dentro daquele trabalho existe o profissional de designer de moda.
Existe uma pessoa que estava no mundo da moda e está agindo ali. Não só uma, várias. Começando a partir da produção daquelas roupas. Mas, para escolher as roupas do filme, existiu um profissional de moda. Principalmente em filmes de época, por exemplo. Em todos, mas eu vou dar um exemplo de filmes de época. Existe um estudo aprofundado a respeito das roupas, o ano. Porque se vocês imaginassem o quanto a moda, que 1500, 1600, 1700, gente, eu acho que a moda influenciava tanto naquela época quanto hoje. Era algo revolucionário. A forma como você se vestia podia te matar. Porque se você vestisse algo que não cabia à sua classe social, podia te matar. Então, o figurinista, ele tem todo esse conhecimento e essa história, ele tem que saber de tudo isso. Os anos, as épocas, a importância. Até quem reinava nessa época é importante saber. E o figurinista, ele vai trabalhar em teatro, em cinema. E eu vou tirar umas dúvidas bem comuns. Duas, na verdade. A primeira pergunta é: Júlia, para mim cursar moda, eu preciso saber costurar? Gente, se precisasse, eu não estaria aqui. Por quê? Eu não sabia nem ligar a máquina de costura. Bem, na verdade é isso. A primeira vez que eu liguei, eu tava com tanto medo dela sair andando, assim, explodir, sei lá, porque eu não sabia. Eu ainda tô aprendendo a fazer algumas coisas, porque eu tô desenrolando só essa parte, assim, mais da costura. Na sua faculdade você vai aprender, provavelmente. Depende da grade curricular da sua faculdade, no que ela é mais voltada. Mas você não é obrigada a saber. Até porque teve uma matéria que eu fiz na minha faculdade de modelagem tridimensional, onde a gente tinha que criar a roupa e tal. E a parte de costura eu não era obrigada a costurar. Eu fui atrás de aprender porque eu quis mesmo. Mas se você soubesse, bom. Se você não soubesse, manda pra costureira. Existe a costureira. O modelista, ele não é obrigado a saber costurar. Quem costura é a costureira. Você é o modelista, você cria o molde, você cria toda a parte da modelagem tridimensional ou moulage francesa, e você não vai precisar costurar. Se você quiser costurar, bom pra você. Você vai ver que no final é melhor que você saiba, você vai agregar, certo? E aí você aprende. Outra pergunta seria: Júlia, eu preciso saber desenhar? E, gente, não. Ai, Júlia, mas eu só desenho assim uma bolinha e os palitinhos, é o meu boneco. Gente, fiquem tranquilos. Por quê? Eu desenhava. Quando eu entrei na faculdade eu já tinha esquecido, porque fazia tanto tempo que eu não desenhava. E quando eu fui fazer o desenho mesmo, aprender, eu descobri que é muita coisa diferente. Existe o desenho de moda estilizado, que ele já é pro profissional, que ele já desenha há muito tempo, ele não usa régua, ele não usa medida, ele desenha do jeito dele. Aquele desenho não é um desenho técnico. O desenho técnico, ele quer que você realmente passe o que é uma roupa. Tipo, você não vai fazer aquela coisa perfeita. Você vai precisar mostrar onde que tem costura, a lapela de uma gola, porque a gente tem a gola. Se você desenhar a gola sem o corte da lapela, isso tá errado. Você tem que mostrar onde tem corte, onde tem costura, onde a gente vai ter pés-ponto, onde a gente vai ter a prega, onde a gente terá botões, bolsos, que tipo de bolso. Aí é uma coisa totalmente diferente. Você vai estudar isso, tá? Eu tô falando essas coisas, mas não se assuste, porque você vai estudar e conhecer tudo isso. No desenho de um salto, você tem que mostrar se o bico é pontudo, se o bico é quadrado, se o salto é bloco, como vai ser o salto, se vai ter meia pata. E aí você vai aprender a desenhar com as medidas, entendeu? Vai ser super tranquilo, vai ser maravilhoso. Você vai aprender isso na sua faculdade com certeza. Na minha eu aprendi, você vai aprender na sua também. Além disso, um profissional de moda pode trabalhar em indústrias, ele pode trabalhar como influencer, social media, youtuber, existe tanta coisa. Pode ser professor em faculdade, você trabalha com pesquisas científicas lá fora. Aqui no Brasil é porque é pouco valorizado, mas lá fora, gente, você se dá muito bem. Você pode trabalhar com realities de moda, programas de moda. Existe uma variedade, um campo muito grande. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha.
é muito importante para o canal crescer, alcançar outras pessoas. E se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo, tá? E lá no Instagram eu estou sempre interagindo todos os dias com vocês e fazendo muito mais conteúdo de moda. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito, interagir muito, a gente vai se divertir muito se você é apaixonada por moda como eu sou. O vídeo é esse, minhas princesas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou esperar vocês em um próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!